Ah, tá muito cedo para beber? Imagina, tá no horário. Deixa eu arrumar minha câmera de um jeito. Meninas, estamos online. Olá, meninas. Olá. Tudo bem? Oi. Boa tarde a todos os participantes. Queria só que vocês, cada uma, dessem oi, só para a gente testar se o áudio de todo mundo. Vou começar pela Carol. Oi, gente. Funcionou? Funcionou. Taiga. Oi, testando. Tá cortando, acho que o meu aqui na internet parece. Luísa, seu áudio está funcionando? Lu, tá ouvindo? Luísa. Luísa. Acho que não. Bianca, seu áudio está funcionando? Bianca. Ué, será que elas não estão escutando a gente? Fernanda. Pessoal, vocês estão ouvindo? O meu tá, Sim. sim. Tá. Bianca parece que não. A Laura também estou. Não? Eu tô ouvindo, gente. Você está ouvindo? Deixa eu mandar. Alô. Bianca, tenta entrar. Vou sair novamente. Aí entrar. E Bianca. Posso fazer uma pergunta? Como é que faz o mudo pra gente mesmo? Pra não ficar, não sei se... O nosso áudio? Tem um tipo, enquanto alguém... microfone Provavelmente tem um microfone na direita. Ah, é o do lado. Tá, perfeito. Ah, então. Eu só falei pra Bianca entrar novamente, então seu áudio tá bom também, Luísa. Perfeito. Só vou esperar aqui a Bianca entrar. Enquanto isso, queria agradecer muito a participação de vocês em nome da Science, vocês terem topado esse convite. Então, a Science, nesse mês de agosto, ela promoveu alguns debates com algumas mulheres de algumas áreas aí do mercado, justamente para a gente ouvir quais são as mazelas, a parte boa, a parte ruim de ser uma mulher nesse meio cervejeiro. A gente convidou a Taiga, que é nossa professora também do Science, é nossa super parceira, está cuidando da comunicação até da uma empresa nova, né, que é a Melon. Então, a nossa super parceira, ela que vai estar sempre mediando esses debates. E é isso. Então, vou passar a palavra para a Taiga agora. Obrigada em nome da Science. Boa live para vocês, bom debate. Qualquer coisa, estou por aqui. Tá bom, Aline, muito obrigada pela apresentação. Meninas, boa tarde, início de boa noite já, meio confuso esse horário, né? E quem perguntou se já podia tomar uma, já pode abrir, tá começando o happy hour nesse momento. Quem estiver aí com uma cerveja, quem estiver nos assistindo e estiver com uma cerveja, faça acesso, por favor, faça isso também. Obrigada a todos vocês por toparem estar aqui com a gente para falar de assuntos cervejeiros, que tenho certeza que é um prazer para todas nós. E hoje eu estou me sentindo na extensão da mesa de um bar, porque todas vocês muito próximas a mim. Então é um prazer revê-las, estarmos aqui nesse bate-papo online para falar, representar um pedacinho do que acontece, né, no nosso mercado. Eu vou pedir para que vocês se apresentem, então, tá? Nome, telefone, brincadeira. Vou pedir nome, a área de atuação, tá? As meninas que têm cerveja, por favor, falem da cerveja. E eu vou já pedir para que respondam uma pergunta. O que, para cada uma de vocês, significa monomalte? Vamos lá. Ó, vou começar aqui na minha tela. A primeira tá a Carol Queiranda. Pode ser, Carol? Pode. Bom, então boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Carol, eu sou sommelier de cervejas, trabalho com serviço no balcão da Trilha Cervejaria, que é uma cervejaria aqui de São Paulo. É uma micro cervejaria. Somos em duas mulheres operando o taproom, eu e a Natália. Então, é meio isso. A minha relação com a cerveja começa há 6 anos, quando eu caí de gaiato e me apaixonei.
E a área que eu gosto muito é o serviço ao balcão, são as pessoas, poder apresentá-las para estilos diferentes, acompanhar essa evolução do paladar, desde quem chega perdido até quem já manja bastante e está procurando alguma coisa nova, é o que me motiva, é o que realmente eu gosto. Então, eu acho que a mão no malte, para mim, está aí. É poder passar o produto final para o consumidor, poder trazê-lo para dentro do meio da cerveja, mesmo que ele seja um consumidor mais leigo. Eu acho que é até mais legal, porque aí ele nunca esquece da primeira cerveja que tomou. A gente sempre lembra da nossa primeira relação com a cerveja. Então, é meio isso, assim. Muito bem, obrigada. A próxima aqui na minha telinha é Luísa Tolosa. Olá, boa tarde. Bom, obrigada pelo convite. Sou a Luísa, sou sócia fundadora da cervejaria Dádiva. A Dádiva fica ali em Várzea Paulista, a 1 hora de São Paulo. A gente já está no mercado há 6 anos e meio. Vendemos para o Brasil todo e também já começamos aí a dar alguns pulos na exportação. A minha relação com cerveja começou quando eu percebi que eu queria realmente empreender e acabei na busca por produtos artesanais, que era um pouco o caminho que eu queria seguir. Acabei descobrindo esse mundo e esse espaço e essa oportunidade de mercado mesmo. Me apaixonei depois, eu falo que é uma paixão conquistada, mas é paixão. E é isso, assim, minha vida é a Dádiva, a gente, né, respira isso muitas horas do dia, e eu acho que a mão no malte, para mim, assim, eu acho que para mim, no início, foi um desafio muito grande entender mais sobre o dia a dia de uma fábrica, né, eu não tinha essa experiência antes, então talvez seja uma resposta meio esperada, mas é botar a mão na massa mesmo, né? No malte, no lúpulo, no marketing, no comercial, no financeiro, um pouco em tudo. Mas acho que é isso. Legal, Lu. Obrigada. A próxima aqui é a Ferueno. Olá, boa noite. Boa noite. Boa tarde ainda. Bom, eu sou a Fernanda Bueno, eu sou cervejeira de inovações da ZX Ventures, fui cervejeira por muitos anos da Colorado, que foi quando eu comecei como estagiária em 2009, e sou cervejeira e sócia da Japa Cervejaria também, que a gente começou em 2014, e estamos aí até hoje. E para mim, mão no malte é não só no malte, né? Em vários lugares, como a Lu falou, e onde a gente quiser, na verdade. Mas a gente acaba fazendo vários papéis e tal, e isso é uma conquista diária e uma luta diária. Isso aí tá muito legal, Fê. Eu sou fã da sua marca, Fê. Da Japa, sou muito fã. Laura Guiar é a próxima aqui. Bom, gente, boa tarde. Queria agradecer já o convite também, que eu estou super feliz aqui com várias mulheres maravilhosas e que eu admiro muito, então super feliz de estar participando dessa conversa. Então, eu sou mais cervejeira, sommelier de cervejas, né? Eu trabalho há 13 anos na Ambev. Eu comecei lá como estagiária, comecei trabalhando em maltaria. Depois disso, fiz as formações, né, de cervejeira técnica, cervejeira, também mestre cervejeira, e trabalhei em algumas cervejarias, então sempre, né, no chão de fábrica, trabalhando na área de processo e depois de qualidade, que eu acabei me apaixonando também por essa área. E trabalhei com inovação também, trabalhei na ZX Ventures durante um tempo, junto com a Fê também, enfim, com um time grande. E faz pouco tempo agora, faz uns 2 meses, que eu mudei para uma nova área que chama Conhecimento e Cultura Cervejeira. Então, eu acho que até falando um pouquinho da minha carreira, acho que mão no malte é um pouco isso, assim, a gente esse dinamismo e a gente permear por diferentes áreas, né? Então, eu como cervejeira já tive tanto em chão de fábrica de processo, quanto trabalhando com qualidade, desenvolvimento, e agora com conhecimento e cultura, que é muito isso, de também transmitir isso para as pessoas, essa questão que a gente fala de trazer conhecimento cervejeiro como uma forma também de alavancar o mercado e tudo mais. Então, acho que mão no malte, para mim, são muitas coisas, na verdade, né?
Que legal. Obrigada, Laura, por compartilhar tudo isso. Eu já tenho várias perguntas para todas vocês sobre as suas áreas. A próxima aqui para mim, Bianca. Olá. Boa tarde, boa noite, eu não sei, depende de onde você está ouvindo. Meu nome é Bianca, eu comecei em 2013 como estagiária na Colorado, com a Fernanda. Não exatamente na mesma área. Eu comecei trabalhando em qualidade, estou em qualidade, mas já passei por braçagem, adega, vase, já fui gerente de fábrica, já não fui gerente de fábrica, e hoje em dia eu cuido basicamente de gestão da qualidade e os seus recursos em si. E para mim, mão no malte é você se adequar ao sistema, é você se adequar às demandas do dia e resolver problema. Boa, garotada. Eu achei legal porque, por mais óbvio que nos pareça, né, vamos lá, a frase mão no malte, para muitos podem ter remetido à questão da abraçagem em si. E nenhuma de vocês trouxe a abraçagem em si como fator mão no malte. Então, parece óbvio, mas nem sempre é. Então, e foi muito legal ouvir de todas vocês que a expressão mão no malte representa muito mais vamos fazer acontecer do que simplesmente fazer a cerveja, né? Eu vou fazer algumas perguntas específicas de acordo com o que vocês trouxeram de experiência, mas por favor, sintam-se todas à vontade se quiser adicionar algum comentário à pergunta que eu vou fazer, enfim. Vamos lá, Carol, você trabalha diretamente com o cliente, né? Uhum. Então, eu vou começar de trás para frente, né? Porque a gente vai falar lá do cliente, mas tudo bem, que eu fui na ordem. Eu queria saber um pouco mais, assim, para você, né? O que o atendimento ele faz o que você sente que é o diferencial de atendimento? E se você teve que adaptar o atendimento de alguma forma por você ser mulher no balcão falando de cerveja? Tá. Eu vou começar pelo fim. Sim, precisei ir muito. Uma das coisas que eu tenho refletido muito nesse momento e tenho trazido a todas as pessoas com quem eu converso é sobre serviço, porque eu acho que a gente normaliza uma ideia de vê-lo como uma função de alguém que não teve muitas oportunidades na vida ou de alguém que precise ali só fazer uma grana. E mesmo se dizendo sommelier, mesmo estudando, mesmo se formando, mesmo estudando todo dia e muito e consumindo, essa imagem ela é muito real, né? E você ser mulher e você ser uma mulher negra, o peso é muito maior. Uma vez que o serviço ele carrega uma herança cultural escravocrata gigantesca. A gente sabe muito bem disso. É extremamente aceitável que você o faça em outro país, mas no Brasil ninguém quer fazer. Então, eu acho que para mim tem muito disso no dia a dia. É uma das coisas que eu tenho tentado desconstruir. E do atendimento, o que eu mais gosto dele é a relação que eu mantenho com as pessoas. Essa proximidade que a gente tem. Eu já trabalhei no comercial atuando em outras partes, em distribuidoras, por exemplo, onde o meu contato ele era com bares, com clubes de cerveja, etc. E eu percebi que isso é uma semelhança, mesmo com o público final, até com bares, as pessoas compram às vezes muito mais pelo vendedor do que às vezes pela cervejaria em si. A relação, tanto que tem gente que sai de uma cervejaria e vai para outra e não perde cliente nenhum, porque há uma relação de confiança. E é isso que a gente tenta passar também no balcão. Quando chega alguém, eu não quero vender para fazer dinheiro, eu quero que aquela pessoa tenha uma experiência e eu quero que aquilo seja para ela algo muito importante. Eu acho que é uma das coisas do serviço. O serviço ele é muito marginal, né? Você consegue avaliar muito bem o trabalho de um mestre cervejeiro quando você toma aquela cerveja, você consegue avaliar o trabalho da equipe de produção, mas você não consegue medir da mesma forma o porquê que, diante de tantas opções, é aquela cerveja específica que está na sua mão. Não é porque ela combina com o seu look, é porque a pessoa que te vendeu aquilo manja e sabe que de tudo que você descreveu,
aquela é a melhor opção. Então, tá no dia a dia, mostrando isso para as pessoas e criando essa relação de confiança, eu acho que é o que eu mais gosto. Eu gosto de pessoas, eu gosto de relações. Foi uma das coisas que me motivaram a ficar na cerveja. Então, é isso, basicamente. Legal, obrigada pelo seu depoimento. E eu gostaria de ressaltar uma questão aí, que muitas marcas, se não faziam, estão fazendo agora, que é essa comunicação com propósito, né? E a gente tem que estender isso para o atendimento, com certeza. Não importa se você está vendendo a cerveja B2B ou B2C, né? E aí é isso, o teu propósito como atendente, né? Como sommelier de cerveja, né? Como uma pessoa que tem conhecimento, possui o conhecimento técnico e de qualidade, não basta só isso, né? Ter o approach, ter o relacionamento, e com certeza você vai arrastar multidões contigo. Tá certo, obrigada. Lu, eu queria entender um pouco mais, queria que você compartilhasse aí com o pessoal que está assistindo a gente, sobre as questões de administrar uma cervejaria, né? Você citou aí que foi surpreendida no dia a dia com essa questão da administração da cerveja, da cervejaria em si, da gestão, né? E aí, assim, o que mais causou impacto para você, que você acha que seja diferente de uma... a gente vai abrir um comércio, por exemplo, e abrir uma cervejaria. Tudo bem que tem toda a produção por trás, mas se tem algum detalhe que você possa passar para quem está nos assistindo e gostaria de ter uma cervejaria, que ficou como experiência para você, e se tem algo que você teve que adaptar por ser uma mulher e dona de uma cervejaria. Eu vou também fazer, como a Carol fez, eu vou começar pelo final. Sim, eu precisei escrever o meu cargo / status na empresa, lá na minha assinatura de e-mail e no meu cartão de visitas. Eu sempre achei que, tipo, putz, você não precisa botar seu currículo no cartão de visitas ou na sua assinatura de e-mail, né? Luísa, Cervejaria Dádiva, beijo, tchau, né? Mas eu percebi que eu precisava colocar sócia fundadora, né? E porque aí vinha a pergunta, mas então cadê o dono, cadê o sócio, cadê o cervejeiro, cadê não sei o quê? Aí eu falei, então eu vou botar isso mesmo, já aviso todo mundo e tá dito, né? Enfim, até assim, eu falo brincando, mas, né, infelizmente eu precisei tomar essa decisão. Mas assim, Taiga, eu acho que a Dádiva, a gente realmente teve essa dúvida que você falou sobre ser um comércio, sobre ter uma atividade que incluía o comércio direto, né, que também é um pouco esse atendimento direto com o consumidor final, como a Carol citou, ou não. E uma das coisas que a gente, assim, acho que o foco já era realmente produzir, né? A gente não queria tanto ter essa responsabilidade, ter essa parte de atendimento ao consumidor final. E isso se deu muito nitidamente na escolha da localização da fábrica, né? De onde a fábrica hoje está. A gente, na época, teve a opção de colocar a fábrica em uma região de Jundiaí, que é uma cidade ao lado de Várzea Paulista, em uma região de acesso um pouco mais fácil e tal, mais cara, com investimento maior, né, outra estrutura. E aí a gente optou a gente falou, não, realmente nosso foco não é esse, ainda que a gente vá ter uma loja de fábrica e tal, o nosso foco não vai ser esse, vai ser fábrica, vai ser produzir. E aí, então, a gente acabou optando por um outro tipo de imóvel, numa outra localização, ainda que seja importante essa questão do fácil acesso por uma questão de logística, né? Mas não tanto visando ao consumidor final. Hoje a gente até queria ter mais volume lá na fábrica de gente do que a gente tem. É um desafio para a gente levar consumidor final para lá. Não é a nossa maior prioridade como empresa, mas a gente, de fato, até tem um pouco essa dificuldade pela localização. Mas, assim, eu acho que em relação à administração da fábrica, eu acho que no início, acho que como a gente era muito pequeno, isso também ajudava. Eu acho que o fato de a gente ser pequeno me deu tempo para também entender um pouco melhor as coisas e aprender bastante e ir trazendo pessoas para me ajudarem, né?
Então, no início, era eu, e aí eu tinha um cervejeiro prático e um estagiário. E aí, assim, a gente fazia tudo, né? Então, putz, todo dia que a gente tinha ali alguma nova produção, que eram poucos dias por semana, quem ia tirar o malte lá da tina, né? Era eu, né? E tudo bem, era ótimo. Eu até brinco que foi uma fase que a minha forma física estava, assim, realmente muito, muito, né, boa, assim, nesse sentido, porque, claro, né, era uma puta ginástica que eu fazia no dia que tinha que tirar o bagaço do malte. Mas, enfim, então era isso, assim, eu fazia um pouco disso, e, claro, outras questões, mas eu acho que era muito qualquer situação da fábrica que a gente tinha, qualquer problema que tinha da fábrica, ainda que eu não soubesse resolver diretamente, mas aí eu acho que o papel do administrador é saber fazer as perguntas corretas, né? É saber perguntar, é saber investigar. E aí é tanto entender o que causou aquilo e qual é o plano de ação para resolver, né? É meio aula de administração, assim, né? Não é nada muito diferente do que qualquer pessoa que passou por algum curso desse tipo. Mas assim, temos um problema, né? O que causou, como a gente vai resolver primeiro e como a gente vai evitar que ele se repita, né? E aí foi meio que isso para qualquer área da fábrica. Então eu não era especialista na produção, no invase ou o que quer que seja, mas eu acho que o administrador tem um pouco esse papel de saber fazer as perguntas, né? E garantir que essas respostas e essas soluções sejam feitas para que não aconteça de novo. Então, acho que o começo da fábrica foi bem isso, assim, né? Tipo, e é legal que hoje tem algumas coisas assim, às vezes, sei lá, tem algum problema de produção, às vezes eu acho que eu até entendo melhor esse problema, ou, né, por causa desses 2 primeiros anos que eu ficava mais diretamente nessa parte, assim. Legal, Lu, muito obrigada por todos esses apontamentos aí. Vou até frisar, né? Acho que você citou uma questão da decisão do local de cervejaria, né? E você saber o modelo da fábrica, né? Que não seria, em primeiro momento, atender o cliente, mas sim produzir. Isso fez você tomar a decisão. É muito legal de compartilhar para que pessoas que têm essa dúvida, né? E de repente não tá com o dinheiro para investir a cervejaria no lugar de melhor acesso, melhor visibilidade, para ele entender o momento dele, né? De repente, começar, né, num local mais acessível, inclusive de investimento, né, para que ele possa produzir, para que ele possa começar, né? E depois que a venda for gerando, e olha só, a Dádiva é uma das cervejarias hoje referência do setor de cervejaria artesanal e continua no mesmo lugar e não atrapalha estar lá, de jeito nenhum, né? Assim, eu acho que é o modelo de negócio, desculpa te cortar, assim, é bem isso. E a própria trilha, né, Carol, de novo jogando para você, mas assim, a trilha tem o seu brewpub, né, assim, numa região super boa, super fácil, de fácil acesso em São Paulo. Então, quer dizer, se eles abrissem um brewpub onde é a Dádiva, jamais teria volume de gente, né? É isso. Mas é isso. E aí, se a Dádiva fizesse uma fábrica onde é hoje a trilha, por exemplo, também a gente não iria conseguir pagar as contas, nem daria, eu acho, nem tem nem zoneamento para isso. Sim, do tamanho que está hoje, né? Não teria condições. E Lu, queria voltar então no teu começo do seu depoimento, você dizendo que teve que garantir que o título sócio fundador estivesse lá para as pessoas terem um entendimento, mas eu quero saber um pouco mais a fundo. Foi suficiente? Olha, Taiga, não é sempre que a gente começa uma conversa dando um cartão de visita, né? Então, muitas vezes não, né? Muitas vezes tem aquela investigação inicial para saber quem você é, né? Tipo, por que você está falando de cerveja, assim? Acho que a gente, como mulher, muitas vezes precisa explicar por que a gente pode falar de cerveja, para depois a pessoa começar a ouvir a gente, né? O que é uma pena. Infelizmente, isso ainda acontece, né? Então, de uma forma ou de outra, a gente ainda tem que dar o nosso currículo, falar, oi, tá, tô aqui, agora eu posso falar, você vai me ouvir, você vai acreditar em mim? Aí a pessoa começa a te ouvir, né?
Então, isso já ocorreu com muitas situações lá na fábrica, assim, com cliente, com fornecedor, com cliente cigano, com cliente pessoa física, com cliente PDV, assim, né, já teve dono já de PDV que falou para mim que foi me pesquisar antes de conversar comigo. Sei lá, jogou meu nome lá no Google e foi ver quem eu era, né? Enfim, não sei o que ele concluiu, porque também não tinha nenhum histórico na cerveja, né? Mas tem isso. Não sei se fosse um homem, se ele teria feito a mesma coisa, né? Tem as minhas dúvidas. Eu fui incisiva até por conta disso. Eu imaginava que tivesse mais história por trás e para que você pudesse compartilhar com as pessoas que estão aqui nos ouvindo, né? Porque eu tive esse tipo de dificuldade na época que eu fazia as negociações de importação, né? Por mais que eu estivesse ali representando o papel da pessoa que negociava, sempre tinha pergunta, mas você não precisa perguntar para mais alguém? Não tem alguém que tem que aprovar? Você pode decidir sozinha? Exatamente. Então, por isso eu perguntei se o título foi suficiente. Mesmo quando, eu sei que você não se apresenta dando cartão, mas mesmo quando sabiam, né, de repente, pode gerar, né, esse tipo de pergunta. E ninguém faz isso para um cara, não faz. Não me venha, não faz. A não ser que seja um adolescente tomando uma decisão, porque, né, hoje tem adolescentes milionários, são pontos fora da curva. Eu ainda quero explicações sobre esses métodos, como é que chamam? De unicórnio, né? Mas, enfim. Não, porque vem de uma fantasia, é a nova Disneylândia, né, da geração. Vem de uma fantasia que, gente, não existe, né? Come on, o mundo continua o mesmo. Tem que trabalhar para fazer dinheiro, não tem outra realidade. Não existe caminho curto. Vamos lá, não existe caminho curto. E a gente está falando aqui, né? Todas nós empreendedoras, sendo donas ou não do negócio, somos empreendedoras da nossa profissão, né? Então, e estamos aqui como prova da nossa relação diária, né? E necessária. Trocou aqui na minha tela, mas vou tentar manter. A Fer era a próxima. Fer, Oi. De você. Quero saber até onde você pode falar para a gente da pergunta. Você trabalha hoje envolvida com uma grande estrutura, né? Por mais que ZX represente as artesanais, ela tem acesso ao que a Ambev traz, né, de respaldo, conhecimento, técnica, padrão, qualidade, o que é ótimo, né? Mas é um trabalho processual diário completamente diferente de uma cervejaria pequena. Você está envolvida com os dois mundos, né? Eu queria entender de você como que é essa relação, né? O que você tem para imprimir de diferente, ou o que você traz, de repente, para Japas, né? Que possa ser exemplo pelo envolvimento da Grande. E podemos até dizer que a Colorado começou pequena, né? Sim. Você veio de momentos de Colorado por muito tempo pequena e acompanhando o crescimento dela. Me lembro de histórias de você fazendo testes para lançamento da Colorado em panelas. Eu lembro da gente na fábrica, lá em Ribeirão, e você falava assim, fiz muita coisa nessa panelinha, e a panelinha estava lá ainda. Teste, já congelei teste sem querer. Conta mais essa história pra gente, por favor. Bom, eu comecei na Colorado como estagiária em 2009 e fiquei... Era um estágio de férias, mas aí sempre que eu estava em Ribeirão, eu ia trabalhar de graça lá, porque eu adorava. E aí eu voltei, eu fiquei um ano fora, depois eu voltei para Colorado em 2012 e aí continuei. Então, eu peguei várias fases, assim. Então, quando eu comecei, a gente ainda era bem pequeno, fazia pequeno, mas já era grande, assim, considerando muita gente. Mas a gente não fazia, não produzia tanto e tal, e aí a gente foi aumentando em volume. Então, a gente começou a rodar quase que 24 horas, começou a ter 3 turnos, e por muito tempo aí já não dava mais conta, então a gente começou a produzir em outras cervejarias também, de forma terceirizada, e aí nisso eu tinha que acompanhar tudo que estava acontecendo em todos os lugares,
viajava bastante, então acabei conhecendo várias cervejarias, fazendo contatos legais também, com amigos que são amigos até hoje. E aí, em 2015, teve a compra, né, da Colorado pela Ambev, e aí foi uma grande mudança. Assim, olhando hoje, não parece que a gente conseguiu fazer tão rápido assim, mas foi... a gente conseguiu mudar para uma cervejaria inteira nova, então eu participei de todo esse processo de projeto da nova cervejaria, de compra de equipamentos, e aí o sonho de princesa, né, de comprar o equipamento que você quer. Maravilhoso. Então, a gente conseguiu montar uma cervejaria super legal em muito pouco tempo, e um laboratório que, tipo, a gente tinha pouquíssima coisa, mas a Colorado sempre foi muito bem organizadinha, a Bi sabe, de qualidade, a gente é muito... Bianca, os cadernos verdes existem até hoje, é verde não, é azul, né, porque essa semana chegou o caderno verde e teve que trocar, porque é caderno azul da qualidade, então, tipo, a gente é metódico nesse nível, tipo, tem a cor do caderno. Eu uso até hoje. A gente criou essa rotina desde sempre e a gente já tinha um bom background assim de análises, de registro, de até um pouco de padrão, mas isso virou tipo outro nível agora. Então, tipo, em termos de padrão e faixas e tudo assim, e equipamentos. Então a gente tem muito mais análises hoje. É uma estrutura bem diferente. A minha panelinha virou uma nano cervejaria. Então, hoje a gente tem uma planta piloto de 250 litros, que... Maravilhoso! Não, era um perrengue, nossa. E ainda tinha... O dia que tinha que fazer teste na panelinha, o Laércio queria me matar, ele odiava. Porque aí eu não ficava lá com ele, né? Então, nossa, aí tinha que lidar, né? De ter que ficar... Eu ficava nas duas ao mesmo tempo e ainda aguentando o bico, né? Mas aí hoje a gente tem a planta piloto, que já é bem mais moderna, né? É como uma cervejaria mesmo, só que pequena, só alguns equipamentos que a gente não tem como ter em pequena escala, mas aí já melhora muito, a gente consegue fazer testes que realmente ficam muito parecidos com o resultado final. Entendi, legal. Sim. Fer, e daí assim, além de equipamento e do aumento da rigorosidade do processo, tem alguma outra característica que muda dessa questão do pequeno para o grande, na sua visão? Tem muita coisa. Para a gente, acho que a maior mudança, na verdade, foi em termos de segurança, porque a gente não tinha muita noção do que estava fazendo, do que estava acontecendo, e assim, só ia, né? E aí a gente, hoje é outro nível, assim, a gente tem treinamento e realmente tem padrão para tudo. Então, acho que isso também é uma grande diferença, assim, entre ser muito pequeno e já estar numa estrutura grande. Muito legal. E aí tem uma pergunta que eu não fiz, gostaria de agregar. Você teve que se adaptar de alguma forma por ser uma mulher cervejeira, representando uma cervejaria, crescendo e à frente dessa cervejaria por muitos anos? Sim, sempre. Assim, eu vou mudando, na verdade. Tem época que eu tô com paciência para me adaptar e tem época que eu não tô. Então, mas é um pouco do que a Lu disse, da gente ter que ficar colocando assinatura de e-mail e tendo que pôr o seu CV para jogo lá para provar alguma coisa. Mas a gente acaba passando por várias situações de ter que se adaptar de acordo com o meio, assim, se o meio te agrega e realmente é um ambiente confortável, tudo bem, você pode ser uma pessoa normal, mas muitas vezes a gente acaba sendo, sei lá, eu acabo sendo um pouco, falando um pouco menos, sendo um pouco mais formal, assim, se o ambiente não é tão acolhedor para uma mulher. Então, eu me retraio um pouco porque eu não fico à vontade ainda. Mas é muito de época. As meninas eu tenho certeza que já passaram por isso também, de você vai num lugar, a pessoa fica querendo fazer quiz com você para saber se você sabe mesmo, sabe? Então, até tipo, quanto você sabe? Tipo, eu falo, mano, eu não tenho. Eu já fui em cervejaria da pessoa ficar me perguntando, sei lá, tipo, rampas. Eu falei, mano, não vou responder, tipo, não tenho que provar nada, sabe? Mas
Isso me incomodava muito até certo ponto, assim. Hoje eu já estou sem paciência para responder esse tipo de coisa e para levar uma conversa desse tipo para frente que não vai agregar nada para ninguém, sabe? Mas a gente se adapta sempre, 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 todos os dias. Tá certo. Bom, obrigada por suas respostas. Já está começando a chegar perguntas. Para quem quiser, né, fazer perguntas para as meninas aí, tem um espaço de pergunta aí na lateral daqui do webinar. Eu vou terminar de fazer essa sessão de perguntas aqui para as meninas e venho para a pergunta de vocês, tá? Mas para quem quiser deixar ali já, vamos lá. A próxima, então, era a Laura. Laura? Laura, olha, eu tinha que fazer um webinar só com você, para a gente trazer tudo que você tem de experiência só dentro da Ambev, mulher. Mas vamos lá. Eu quero saber de você, né? Você passou por muito processo de mudança dentro da Ambev, né? Então vamos falar de Ambev como Ambev, grande empresa, né? Que sempre foi enxergada como fábrica. E você passou por um processo de mudanças não só enquanto cargos diferentes lá dentro e aumentando sempre, né, o seu papel de liderança, mas também pela mudança da Ambev em si, né? A Ambev entendendo que a cervejaria precisa ter propósito, que a cervejaria não é só um tipo de cerveja, tanto que tem as EX hoje com várias marcas, várias mudanças acontecendo. Skol trouxe muito descancarado essa preocupação em comunicar com a diversidade. Eu queria então que você trouxesse, até onde você pode responder, mais dessa experiência enquanto, né, uma grande empresa e todas essas mudanças necessárias sendo enxergadas lá de dentro. Sim. Legal você tocar nesse ponto, porque realmente foram mudanças tanto para mim, assim, pessoais e profissionais ali na carreira, mas a empresa também passou por um processo, né, nos últimos tempos, assim, e acho que muito relacionado também à forma como a dinâmica do mercado também e como as coisas vêm acontecendo dentro do consumo de cerveja, né, nesse sentido. Então, eu acho que cada vez mais, até pelo acesso também a informação e essa dinâmica que mudou, o consumidor também está muito querendo conversar e está muito querendo saber mais sobre as empresas, sobre os produtos, está querendo ter experiências diferentes. Então, eu acho que a gente também olhou para isso e entendeu também esse processo. E claro que a gente está buscando fazer parte disso e também por entender essa questão da importância da gente falar sobre alguns assuntos, e acho que até a importância que uma empresa grande tem nesse papel também de comunicar algumas coisas e de tentar trazer essa mudança também para a sociedade de alguma forma, enfim, para o meio, né? Então, acho que é bem, bem importante isso. E realmente, assim, eu fui participando de várias etapas, assim, dessa mudança. E hoje acho que a gente conseguiu chegar num momento em que a gente está super aberto também a entender mais possibilidades. E para mim, como profissional, trabalhando dentro da empresa, é muito rico, né? Porque eu também posso conversar com muitas pessoas, entender muitos processos diferentes, tentar trazer isso para dentro da empresa, né? Eu, particularmente, enfim, como mulher também trazer essas questões, trazer essa discussão e a gente se entender como parte importante também com o papel dentro dessa discussão, né? Então, acho que, enfim, tem tanto para falar sobre essa história, né, que é um pouco difícil, assim, mas acho que eu fui participando de vários momentos, assim, eu trabalhei algum período, então, dentro da cervejaria, na área de processo, depois, quando eu fui para desenvolvimento, acho que foi bem o momento em que essa questão dos estilos estava despontando de uma forma mais, embora já desde 95, 96, né, isso esteja começando ali naquele momento, uns 10 anos depois disso, acho que foi quando a gente começou a ter um maior número de cervejarias artesanais e falar mais sobre estilos.
E foi legal porque eu fui participando dessa mudança, acho que como pessoa também. A Taiga, enfim, me conhece desde essa época e a gente conversava muito sobre isso, porque eu trabalhei em cervejarias em Anápolis, em Cuiabá, né? Trabalhei em algumas regiões. E naquela época eu mesma não conhecia tanto de estilos, assim, né? Eu trabalhava muito nas nossas cervejarias grandes, fazendo alguns tipos de cerveja específicos, e quando eu fui para São Paulo, então, para trabalhar com inovação, eu também me deparei um pouco com essa questão de diferentes cervejas e fui conhecer mais, e fui querer fazer curso de sommelier. Enfim, eu já era apaixonada por cerveja, mas fui me apaixonando por todos os tipos de cerveja, né? Não só pelo que eu fazia já. E eu acho que foi legal porque eu acho que eu fui andando junto também com a empresa nesses movimentos de entendimento das coisas e de querer participar mais disso, né? Então foi bem rico para mim, assim, e acho que profissionalmente também busquei sempre trazer isso para dentro da empresa para também agregar, né? Então foi um crescimento legal porque foi meio conjunto, assim. Bacana. A empresa ela trouxe muitas mulheres que a gente conhece no mercado, né? Diz por Kátia Jorge, que estava aqui, inclusive, no último webinar com a gente. Silene Saurin, que também tem feito parcerias e webinars incríveis aí com a Amanda aqui no Science. Mas eu queria que você nos dissesse como que é a questão de liderança dentro da instituição, né? Como é a questão de mulheres líderes, né? A dizer, inclusive, porque você estava ocupando um cargo bastante importante nas IEX, né? Antes de começar aí no conhecimento e cultura cervejeira. Queria que você trouxesse um pouco dessa impressão, né? Se você teve que batalhar um pouco mais também por ser mulher em cargos importantes. E se você puder trazer um pouco também do que vai representar esse seu novo cargo, para a gente saber. Claro. É interessante a gente falar sobre essa questão da mulher e dentro da grande empresa também, né? Assim, a minha experiência, eu falo muito para as pessoas assim, acho que a gente tem vários aspectos dessa questão da mulher que a gente tem que abordar, né? Então eu falo que a minha experiência não é necessariamente a experiência da mulher, né, numa cervejaria, porque a gente sabe que tem, enfim, várias interseccionalidades e várias coisas importantes nesse sentido que a gente também tem que abordar. Mas, assim, a minha experiência particular é uma experiência até positiva. Dentro da empresa, eu falo, né, assim, claro que como mercado tem todas as questões que já trouxeram aqui, da gente ser muito questionada e tudo mais. Mas, assim, eu acho que eu tive alguns líderes que foram bem importantes para mim. Embora fossem homens, foram homens que sempre me instigaram a querer ocupar esses cargos e me impulsionaram para isso, então acho que isso foi positivo. Legal. E seria injusto eu dizer o contrário, porque assim, realmente tem pessoas que contribuíram para isso, e eu acho que quanto mulher é muito importante essa questão, porque é muito arraigado na gente, por mais que a gente não se dê conta ou a gente não pare para pensar nisso, é muito arraigado na gente essa questão da gente duvidar se a gente realmente pode ocupar aqueles espaços, né? Então, assim, eu acho que eu parei para pensar nisso há pouco tempo, para ser bem honesta, até tenho um pouco de vergonha, porque eu acho que faz, sei lá, uns 4 anos que eu me dei conta que eu sou uma mulher num mercado machista e enfim, com poucas mulheres ainda, pouca representatividade, mas eu me lembro que desde que eu era estagiária, né, eu me lembro a primeira vez que o meu chefe na época veio perguntar para mim, Laura, você não quer ser mestre cervejeira? Eu olhei para ele assim e eu falei, meu Deus, né, assim, eu pensei, eu não falei nada, eu falei para ele que eu queria, claro, mas dentro de mim eu tava pensando, meu Deus do céu, como assim? Eu sou cervejeira. Então, assim, porque existiam poucas mulheres ocupando essa função de cervejeira na época, né? Embora, como você falou, algumas mulheres, né? Kátia Jorge, a Silene, Daniela Desorde, na época era uma cervejeira também da companhia, enfim, outras cervejeiras, mas dentre, né, todos os cervejeiros ainda eram poucas.
Mas acho que esse fato de eu ter sido instigada acabou contribuindo para isso, né? Mas eu acho importante a gente, como mulher, olhar para essas questões, porque, como eu falei, eu acho que até recentemente, em alguns cargos, esse cargo mesmo que você falou, né, que eu fui head do industrial da ZX, então, assim, era uma responsabilidade grande, porque eu olhava para todas as nossas cervejarias e tudo mais. Eu me lembro que quando, a primeira vez também, que o meu líder chegou para mim e falou, Laura, o que você acha de próximo passo da tua carreira ser você ir para o ZX, você assumir como head industrial? Eu me lembro que eu fiquei olhando para a cara dele assim, eu falei, não sei. Eu nem, assim, eu fiquei meio apavorada, né? E eu falei, não sei se eu quero. Acho que talvez eu não queira, tipo, tô desdenhando, né? Mas aí depois ele falou assim, não, tudo bem, você não precisa também, pensa sobre isso, né? Não é uma coisa também imediata, mas só pra gente tentar te ajudar para você seguir nesse caminho, se você entender que faz sentido. E eu me lembro que daí depois eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu falei aquilo porque eu tô com medo. Porque eu tenho medo de como vai ser. Eu não sei, eu nunca vi um homem ocupar essa função, até porque é uma função nova, né? Então só tinha sido ocupada por um homem. E eu senti uma insegurança gigantesca, assim, né? Mas aí eu conversei com ele de novo e eu abri o jogo mesmo e falei, nossa, eu acho que eu fiquei com medo. E ele falou assim, não, vamos que, né, eu te conheço, vamos embora, vamos Que te dar o legal. suporte que você possa conseguir, e quando você quiser conversar, a gente conversa e vamos junto. E foi a melhor coisa que aconteceu, assim, porque foi muito legal, foi maravilhoso, assim, como experiência, então foi óbvio que tem muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo é divertido, então é bacana, né, trabalhar com o que a gente gosta. E eu acho que também me deu essa segurança e me deu essa. Hoje eu acho que eu sou muito mais segura quando me perguntarem de novo, né, de uma outra função, de dizer, não, pô, eu consigo, vamos embora. Então, acho que isso é importante, né, a gente ter essa força também. Mas desculpa que eu já desvirtuei da tua pergunta, eu já saio contando história. Não, respondeu Mas, tudo. mas, assim, falando um pouco também sobre essa transição, né? Então, como eu falei, no começo da minha carreira, acho que eram poucas mulheres mesmo dentro da empresa, né? Acho que de uns anos para cá, dentro de todo esse movimento que a gente falou, de entender alguns aspectos e tentar melhorar, entender como e se entender como parte responsável nesse processo, né? Começou um trabalho bem grande em termos de formação de liderança feminina, né, dentro da empresa e da gente e todas as histórias que eu estou contando são parte disso, né? Então, de trazer esse suporte para que as mulheres possam crescer. Então, hoje, estamos num caminho, tá? Não vou te dizer, ai, tudo maravilhoso, nossa. Não, não é. Tem problema, tem coisa para resolver, tem ainda, a gente não chegou ainda em pelo menos 50% de lideranças femininas, ainda tem um caminho considerável, tá? E que a gente vai continuar caminhando para isso, mas já tem movimentos bacanas. Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, de mestres cervejeiros, a gente já chegou em 50%. Então, isso já é legal porque já é representatividade para outras mulheres, né? Então, talvez eu, na minha época, enxergava uma, duas, três, sei lá, algumas. Hoje, as mulheres já conseguem enxergar que é metade e que, né, elas também são capazes de chegar lá. Então, essa questão de representatividade também é bem importante, né? Que legal. Acho que Obrigada, Laura, por todo o seu depoimento. Eu queria lembrar de algo que você citou aí. Laura disse algo muito importante, né? Tem a expressão de que se tiver medo, vá com medo, mas vá, né? Então eu vou dizer uma coisa, a Laura trouxe uma questão, um olhar bastante importante para isso. Quando você tiver medo, você tem que sim ir, mas não esqueça de perguntar a quem você confia opiniões, né? E as opiniões elas não devem ser leis, tomadas como leis para vocês, né? Mas é legal, porque nas opiniões a gente pode sim acabar pegando uma informação ou outra e trazer para a gente que nos respalde, né, dessa coragem que está nos faltando, tá? Então é isso, vá com medo e vá com informação, que isso ajuda a dar coragem. Bia, então vamos lá, olha só. Tem a dona de cervejaria, tem a quem vende a cerveja, tem a Fê que trabalha fazendo a cerveja.
grande, pequena. Tem a Laura, que já passou por diversas áreas que a gente nem imagina, todos nós aqui, ó, trabalhando em empresas tão pequenininhas. E aí, tem a Bia. A Bia trabalha com braçagem, com processo de qualidade, já dominou cervejarias. Bia, eu quero saber de você. Tá tudo bem? Eu tô te vendo aqui. Tô te vendo aqui, você tá com uma carinha. Eu quero saber de você, Bia, nesse teu processo, porque você não trabalhou com cervejarias muito grandes, você trabalhou com cervejarias que estão crescendo, né? Que é diferente, tá pequenininha crescendo, tomando corpo, se ajeitando aqui, se ajeitando ali, criando e desenvolvendo processos, né? Então conta pra gente essa tua visão, né? Desse dia a dia, dessa batalha e como é ser mulher administrando tudo isso. Bom, eu tô chorando porque o depoimento da Laura me fez chorar. A minha experiência é totalmente diferente. Totalmente. Eu já fui assediada em cervejaria. Eu tenho um convidado especial aqui, que eu acho que bom. Então, a minha experiência é completamente diferente. E ver que tem um mundo onde as mulheres conseguem, e principalmente que tem líderes que ajudam isso, tipo, me fez chorar, sabe? Tipo, eu não sei se de raiva, de inveja, de felicidade, o que aconteceu, sabe? Mas a minha vivência definitivamente não foi essa. Eu trabalhei numa primeira cervejaria onde eu tinha que ouvir que você é mulher, por que você não lava o chão? E eu ficava assim, como assim, sabe? E eu fui contratada nessa cervejaria, inclusive, para ser gerente deles. E eles me pagavam R$1.300 e queriam que eu assinasse como responsável técnica da cervejaria. E eu falei, não, eu não vou fazer isso, eu não vou me prostituir. Eu sou formada em Química pela USP. Você me pague como Química pela USP. E aí eles me mandaram embora. Então, a minha experiência de vida não é igual. Não foi igual. Não sei exatamente aonde se perdeu, mas por outro lado teve experiências muito boas, muito boas. E bom, eu praticamente não quero mais trabalhar no meio cervejeiro depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que está acontecendo, da N machismos escancarados, oportunidades que você está quase pegando e elas saem da sua mão. Eu não me considero uma má funcionária, eu tinha a equipe na minha mão, eu consigo liderar, eu consigo entender do processo, eu consigo entender da qualidade, eu consigo lidar com o cliente, eu consigo rever receitas, e mesmo assim, quando eu tô para conseguir algo, vem um homem de fora e pega o meu lugar, e eu sou botada para escanteio. Então, assim, durante muitas cervejarias que eu passei, aconteceu isso. Eu já fui demitida por descobrir que o dono tinha amante. Por ver o dono com a amante, eu fui demitida. Então, me encheu de felicidade, sabe? Ver que pelo menos uma cervejaria tá indo atrás disso, sabe? Tá olhando para suas funcionárias e, poxa, você tem conhecimento, sabe? Você não quer ser mais cervejeira? Sabe, tipo, nunca, nunca eu vi isso. Então, me emocionou, sabe? E eu sempre peguei cervejarias começando. Quando eu tava na Colorado, ela tava começando não, já tinha quase 18 anos. Mas, enfim, a Ambev tava nessa de comprar e não comprar. Depois disso, eu entrei numa cervejaria para ser gerente. E durante todo esse caminho foram cervejarias startando e tendo seu início. E sempre foi muito difícil, mas era sempre tão gostoso, sabe? Você pegar aquela cervejaria com um cheiro de nova, de você ter um soldador do seu lado e você falar assim, o que você acha da gente fazer isso e isso para deixar melhor isso, e a pessoa, sim, e ir atrás, isso era muito gostoso. Mas eu sempre ganhava menos, eu sempre duvidavam de mim,
Hoje, por exemplo, eu estava com um estagiário fazendo coisas de manutenção e eu falei para ele, olha, se você precisar de qualquer ajuda, pode me perguntar. Ele esperou um homem entrar na sala e perguntou para ele o seguinte, me explica o que são essas panelas aqui, essas da abraçagem, não sei o quê. E aí, cara, o homem que entrou falou assim, eu não sei, pergunta para Bia. Então, eu passo isso praticamente todo dia, sabe? Todo dia. E depois de tudo que aconteceu, eu cansei, eu não sei se eu quero mais isso para mim, porque eu amo muito o que eu faço. E eu acho que tá me destruindo psicologicamente ao ponto de eu ter tido no começo do ano burnout, sabe? Então, é muito difícil de lidar quando você ama muito o que você faz. Eu quero uma profissão em que eu não tenha que lidar com isso. E é isso. Por isso que eu tava chorando. Será que existe, Bia? Ó, não tô aqui para te convencer, tô aqui para te ajudar, tá? Quero trazer alguns pontos para você, espero que pelo menos seja positivo para sua energia mudar aí. Bia, você não está aqui entre nós à toa. Você está aqui porque você é uma excelente profissional. Nós selecionamos todos vocês a dedo. Então, quando você disse assim, eu não me considero uma má profissional, eu vou dizer assim, nós te consideramos uma excelente profissional. Agora eu tô ficando emocionada, porque você é minha amiga, mexe comigo. E eu te trouxe, obrigada por se abrir, obrigada pelo seu depoimento. Mas eu fiz questão que você estivesse aqui com a gente, justamente porque a sua realidade está mais próxima da maioria de todas nós, né? Do que os nossos bons exemplos aqui, Luísa, Fê, Carol, enfim, a Laura. São muitos bons exemplos, pessoas a gente inspirar, mas para mim, e aí as meninas podem me corrigir se eu estiver errada, Carol e Bia está muito mais próximo da realidade diária dos trabalhos cervejeiros, né? Do que já o momento de todas aí. E aí fica então a dica, né? Quando enquanto também eu sou diretora de comunicação da Abracerv, a gente tem tocado diversas pautas lá, e uma delas é a questão do profissionalismo do mercado cervejeiro, né? E quando a gente fala de profissionalismo, a gente eu já falei isso em outras lives e faço questão de comentar quantas vezes for necessário. Quando a gente fala de profissionalismo do mercado cervejeiro, a gente não está falando das pessoas se educarem, de fazer um curso de cervejaria, de fazer um curso de produção de cerveja, de fazer um curso de sommelier, de entender, de fazer mestre em estilos. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando da pessoa saber de gestão, da pessoa saber de administração, da pessoa saber de investimento, de padronização de qualidade. A gente está falando de gestão de pessoas, de comunicação. Não é só o marketing, não é só a comunicação externa, é a comunicação interna, né? A gente está falando de respeito. Isso tudo tem a ver com profissionalização. É a gente entender que, independente dos nossos gostos pessoais, né? Quem que é mais minha amiga, quem que é menos minha amiga? Vou fazer o trabalho por conta disso? Não. Você faz o trabalho, você atua, né, com quem sabe trabalhar bem, com quem atende aos requisitos para determinado tipo de trabalho que você tem. A Luísa estava citando algumas questões e desculpa, tá, gente? Eu sei que o webinar é para entrevistar vocês, mas desculpa tomar o tempo. E tem até as perguntas da galera aqui. Mas a Luísa citou algo muito importante, né? Que foi, no início, ela fazia um de tudo um pouco e hoje ajuda ela na visão do geral. Isso é muito importante, né? Para a pessoa administrar, para ela entender onde tem as dores, para que ela acerte os ponteiros, né, da cervejaria, para que a cervejaria ande bem, que andar bem não está só em fazer um bom produto, né? De que adianta ter uma boa cerveja enlatada se o resto das coisas não está funcionando, né? Se as pessoas que trabalham ali e executam essa boa cerveja não estão felizes, não estão sendo
não estão se sentindo satisfeitas e bem recompensadas por isso, né? Porque com certeza o seu conhecimento vale, com certeza mesmo. E é esse tipo de bate-papo, esse tipo de webinar que ajuda a mudar as coisas, que ajuda a dar uma olhar diferente, que ajuda a dar força. Então, pode contar com a gente, Bia. Você sabe que pode contar comigo no que a gente puder te ajudar, com certeza. Vamos às perguntas. Alguém gostaria de trazer algum comentário sobre tudo isso? Eu acho que eu gostaria. Bianca, bom, eu te chamo de Bianca, sempre chamei, então vou continuar chamando, tá? Eu acho que, assim, eu imagino esse tipo de situação, acho que cada um teve a sua experiência e realmente não é fácil, assim. E eu acho que, embora acho que não é nada novo que eu vou falar também, de uma forma ou de outra já foi citado, mas eu acho que é sempre aquela coisa de tentar se apoiar, né? Tentar conversar com pessoas que estão na mesma situação que você, né? Então, falar com as suas amigas, com as pessoas que trabalham com você na fábrica, com as pessoas do mercado. Eu acho que isso vai dando força para a gente seguir, né? Esse dia a dia, assim. Sem dúvida é difícil e todas as vezes que eu passei por situações difíceis e eu compartilhei isso com as minhas amigas e elas falaram, muitas vezes elas falaram, nossa, eu já passei por uma situação parecida, isso parece que é a tal da sororidade, né, que a gente fala tanto, mas é esse sentimento de empatia entre as pessoas, da pessoa entender, não só entender, mas já ter passado por isso, eu acho que ajuda a gente a ter mais força, assim. Então, acho que só isso, assim, que eu acho que as mulheres, às vezes, não são tão unidas, né, quanto os homens. Acho que tem muita questão de rivalidade feminina e, enfim, historicamente, isso também é uma questão da nossa sociedade. Então, acho que esse ponto é legal reforçar e exatamente para, né, a gente tentar parar com essa rivalidade que existe em algumas situações e tentar exatamente criar essa rede de apoio entre nós mesmos. Muito legal. E até complementando, porque eu acho que esses pontos também, como a gente está falando, né, muitas mulheres passam por isso no meio cervejeiro, e, né, isso não é novidade para nenhuma de nós, mas eu acho que a gente acaba não falando tanto. Achei legal, assim, a tua disponibilidade em se abrir também e falar todos esses pontos, porque tem muitas mulheres que têm esses mesmos pontos, entende? E eu acho que quando a gente não fala, a gente acaba... cada mulher fica sozinha com a sua dor, o seu sofrimento, e a gente não consegue, como a Lu falou, conversar com outras pessoas que às vezes estão passando pela mesma coisa, né? E ter um pouco isso. Então, eu falo muito sobre isso também quando a gente fala mesmo de liderança, né? Que às vezes os líderes parecem tão perfeitos e tão pessoas que não erram e que não têm inseguranças e que não tem nada, que a gente às vezes não se imagina naquele lugar, né? Porque, sei lá, eu sou uma pessoa normal, né? Eu tenho as minhas inseguranças, os meus medos, as coisas que eu não sei. Só que se a gente não falar sobre isso, a gente não enxerga que tem outra pessoa que é igual a gente e a gente não consegue criar essa rede, né? Então, achei super importante também você colocar todos esses pontos, porque você não está sozinha, né? Acho que esse é o ponto principal. Só para atualizar, hoje eu trabalho na Startup Brewing, é a primeira empresa que eu trabalho com outras mulheres juntos. Então, assim, todas as outras, tirando a Startup, mas eu era estagiária e fiquei bem pouco tempo lá. Todas as outras, eu só trabalhei com homens. Não tinha mulher em campo nenhum. Então, depois que a gente também criou toda essa movimentação contra o machismo, depois disso é que eu fui conseguindo ter amigas do ramo cervejeiro. Algumas eu converso sempre. Meu casamento eu convidei a Tag. Então, assim, aquelas amizades assim que estão do nosso lado pro dia a dia. Mas tem coisas que você guarda, porque não precisa também ficar falando para tudo. Mas o seu depoimento me emocionou demais, sabe? Porque eu não imaginava que isso existia. Eu não imaginava que tinham pessoas se preocupando com isso, sabe? Parece meio esdrúxulo, mas toda vez que eu vou fazer algo bom pela empresa,
eu não acho que eu sou merecedora. Eu realmente, acho que eu passei por tanta coisa durante esses 7 anos que tudo que eu vou fazer, eu sempre acho que eu não sou merecedora. E, de repente, ontem, quando eu estava pensando sobre o webinar, eu fiquei pensando, quando eu era criança, eu era só uma criança. Quando eu comecei a trabalhar, eu virei uma mulher, eu virei o outro, sabe? Então, para mim, foi uma experiência completamente diferente. Desde o assédio até ser sempre colocado em segundo lugar, sabe? Entre as posições de lideranças. E, assim, eu tive só um líder que falou: você é muito boa no que você faz. Só um líder. E, infelizmente, a gente não pôde continuar, sabe? Trabalhando junto, mas era completamente diferente a experiência de fora da vida. curva, né? Meninas, querem agregar alguma coisa mais antes da gente entrar para as perguntas? Carol, Fê? Eu quero comentar que a gente tem um grupo de cervejeiras que é para trocar informações técnicas, de processo e tal, e um dia a gente estava conversando até com a Bi também sobre isso, e eu fiquei muito chateada, assim, que muitas de nós, muitas, pensam em sair do mercado, por esse e outros motivos, sabe? Então, tipo, você vê, sabe, pessoas que você admira pra caramba e fala, poxa, até ela, tipo, não aguenta mais, sabe? Então, rolou uma sessão de desabafo no grupo também. E é bom a gente compartilhar com as outras também, para se sentir, tipo, falar, não é só comigo, sabe? Então, é interessante criar esse tipo de discussão também, até com várias áreas, porque a gente focou lá no grupo, a maioria é cervejeira mesmo, e aí são sempre as mesmas reclamações e tal, mas outras áreas também passam por isso e tal. E vou dizer, meninas, então vamos unir nossas forças e todas as nossas vontades, porque eu também pensei em desistir. Então, assim, ó, não vamos deixar isso acontecer, porque a gente ama o que a gente faz e recebemos os nossos destaques justamente por pegar essa energia de amor e transformar em conteúdo, produto, trabalho. Vamos continuar. Carol? Eu queria fazer só um adendo à conversa. Uma das coisas que a cerveja sempre traz e traz com muita facilidade são as pautas feministas, né? E são sempre as mulheres que levantam os debates. É sempre a gente que transforma as situações do dia a dia. É sempre a gente que bota a cara para bater, para contestar o que for ensinado, o que era normal. Então, é a gente que se une e denuncia um machista, um assediador, mas a partir daí, eu acho que para que a gente ganhe mais força, para que o nosso movimento ele realmente faça mais sentido, a gente precisa, enquanto mulheres, começar a fazer recortes de raça e classe. O que é para mim, enquanto mulher feminista, não é para vocês. Eu sou a única mulher negra nesse webinar. Quantas mulheres negras vocês têm como referência no mercado cervejeiro? Será que a gente precisa sempre que uma mulher seja agredida ou assediada para que a gente traga essas pautas e para que os assuntos ganhem destaque? A gente viu recentemente tudo o que aconteceu, um grupo exposto, e era um grupo que já desqualificava e já expunha mulheres há muito tempo. Então, eu acho que quando a gente fala de feminismo, não tem como a gente não falar de raça e de classe, porque nós somos mulheres que ocupamos lugares diferentes, e tudo bem. Para que a gente faça desse mercado um mercado mais justo, a gente precisa ouvir as outras a partir do lugar que elas ocupam. Eu sou uma mulher negra à frente de um bar, eu trabalho com serviço. As pessoas não me chamam pelo nome, eu tenho que descer o meu letramento e eu preciso, às vezes, usar da linguagem que é excludente
transformá-la em algo inacessível para aquele cara que está me ouvindo a ponto que ele não consiga me entender, para que ele entenda que eu sei do que eu estou falando, que eu estou ali porque é o meu lugar legítimo e eu mereço estar porque eu entendo o que eu estou fazendo. Eu não estou lá porque eu combino com o cenário, eu estou lá porque eu sou uma mulher que sabe. E ouvindo o depoimento da Lu, ouvindo da Fê, ouvindo da Bia, ouvindo da Lau, eu me identifico, mas o buraco é muito mais embaixo quando a gente fala de mulheres negras. Então, e a gente não tinha isso no meio, não eram discussões onde a gente tinha nem sequer uma pessoa participando. Quando a gente tem aí projetos no 8 de março e a gente começa a olhar para aquelas pessoas, olhar para as mulheres que estão sentadas com a gente na mesa do bar, discutindo feminismo e etc., onde estão as mulheres negras? Onde estão as mulheres naquele espaço? Elas estão me servindo com conhecimento, como sommelier, elas estão limpando o banheiro que eu uso, elas estão sentadas à mesa junto comigo. Aonde estão essas mulheres? Então, eu entrei no mercado cervejeiro sem saber o que era. Quando eu entrei no mercado há 6 anos, eu não tinha nem conhecimento de raça. Então, para mim, as coisas foram clareando à medida que eu fui estudando. E hoje eu tenho procurado me aproximar mais desses grupos e estudado, por exemplo, movimentos feministas negros, que começa por aí, porque dentro do próprio movimento, o movimento negro era sexista, as mulheres negras não tinham voz. Acontece no feminismo também. Bell Hooks diz muito isso quando ela começa a se envolver no feminismo nos Estados Unidos, e ela percebe que a fala daquelas mulheres não era para ela não se encaixava, ela precisou se conhecer para conseguir levantar uma bandeira feminista negra. Então, tudo que acontece... Tem uma frase muito boa da Audre Lorde, que conforme a Bia foi falando, eu fui lembrando, que eu até coloquei ela no celular: eu não sou livre enquanto alguma mulher não for, mesmo quando as correntes dela forem muito diferentes das minhas. Então, para que a gente se une, a gente realmente faça a diferença, a gente precisa se unir de verdade. A gente precisa sentar com outras mulheres e eu não preciso ser amiga próxima dessas pessoas. A gente pode lutar pelo mesmo bem e tudo bem. Essa ideia de competitividade é uma parada muito real, de rivalidade, e a gente se perde, né? Porque a gente está seguindo o que a sociedade sempre impôs para a gente. Então, mas o que eu acho muito incrível da cerveja é que ela permite que esses debates sejam levantados. E esses debates, eles começam por mulheres. O que é a cerveja artesanal? Quando o primeiro consumidor leigo, ele migra para a cerveja artesanal, a primeira impressão que ele tem é que ele foi enganado a vida toda. E depois ele percebe que não, né? Que aquele estilo existe, ele cumpre o que promete. Mas a cerveja, ela é, sobretudo, sobre relações, sobre mudança. Se você consegue mudar o seu paladar, se você consegue rever a imagem cultural que se criou de um produto, que for ensinado para você que era um produto para você consumir estupidamente gelado, sem prestar atenção nenhuma, que era um produto de massa, que não te trazia nada sensorialmente, você migrar para a cerveja e quebrar esse paradigma, acho que é um começo para que você mude também a forma como você pensa. Claro que são questões mais complexas, mas eu costumo comparar o balcão a um divã, né? O balcão é o lugar que eu ocupo hoje. Então, as pessoas que estão ali, que chegam perdidas e tomam alguma coisa totalmente fora do comum, que tem muito mais a ver com experiência do que com o estilo em si, por que ela não pode, então, mudar o pensamento, mudar aquilo que lhe for ensinado a vida toda, sabe? E gente, as discussões começam por nós. São as mulheres que levantam os debates. É a gente que bota a cara para bater. Quando os caras se unem, não sei o quê. É isso, eles se unem, são homens. O lugar deles é aquele, é confortável. A gente, pelo menos, começa esse movimento todo de desconstrução. E eu acho que a gente tem um poder muito grande, né? Enfim, é isso que eu queria dizer. Carol, muito bem pontuado, muito obrigada, de verdade, pela sua colocação aí, todos os apontamentos que você trouxe. Os comentários aqui estão igualmente acalorados. Vamos lá, vou tentar ler alguns que o pessoal está escrevendo textão aqui. Laura, você tem uma fã, Ludmila Cavalcante, aqui, ó.
Escreveu Laura! Tá dando viva. Oi, Lud. É a Lud que eu conheço também? Eu não sei se. Não lembro Não, se não é. Ah, tá bom. Outra Lud. Bia, algumas meninas escreveram aqui, ó. Também me emocionei, ó, Verônica. Verônica Simões. Também me emocionei demais. Nossa, desculpa. São só perguntas aqui. Tá tudo bem, pode se declarar também. Ó, Natália Noronha, chorando junto com a Bica Taiga. A Verônica de novo, as minhas perguntas estão sendo respondidas pela Laura. Maravilha, estamos apresentadas, vamos que vamos, sommeliers em ação. Tá bom. Estou lendo primeiros comentários para ir para as perguntas. A Ludmila de novo, olha aí, exatamente o que eu perguntei para a Luísa. Vamos à pergunta já, então. Gostaria de saber, vamos ver, de repente a Luísa pode trazer algo mais. Gostaria de saber da Luísa quais barreiras internas ela precisou superar, medos, inseguranças, antes de empreender na cervejaria. Ou se não precisou superar, e se já se sentia pronta desde o início. Nossa, adoraria. Não, com certeza teve muitas questões pessoais aí de segurança, né, e autoconfiança e autoconhecimento também, que eu acho que estão sempre em evolução. Eu acho que assim, quem acabou me colocando um pouco nesse mundo foi o meu pai. Então acho que isso assim, meu pai que jogou a bola e então tipo dentro de casa eu nunca tive absolutamente nenhum problema, assim, nenhum questionamento, nenhum tipo de preconceito, né? Dentro de casa isso sempre foi muito tranquilo. Eu tive uma questão que eu acho que é um pouco, assim, pela minha formação de administradora, quando eu saí lá da faculdade, eu tinha... Bom, o curso de administração é um curso generalista, né? Eu não saí especialista em marketing, ou especialista em produção, ou especialista em contabilidade e tal. Mas muitos amigos meus, eles acabavam escolhendo a área que mais gostavam e entravam numa empresa e acabavam evoluindo naquela especialidade, né? Acabavam se especializando em algum assunto. E essa foi uma crise que eu tive por muito tempo, porque eu não gostava tanto assim de um assunto. Eu gostava de vários, um pouco. E, claro, tinha às vezes uns que eu gostava um pouquinho mais, uns menos, mas assim, eu gostava um pouco de tudo, né? E eu tinha um pouco essa dúvida, eu falava, putz, eu não quero entrar na área de marketing de uma empresa, eu não quero entrar num banco, até tive uma experiência num banco. Então, isso foi uma coisa que, quando eu entendi que na Dádiva eu ia poder ter esse papel de generalista, também me deu essa confiança que eu acho que eu não tive durante um tempo. Acho que por aí a confiança foi se estabelecendo e ainda está. Obrigada, Lu. A Natália Noronha pergunta para todas: como mudar esse cenário todo que estamos comentando aqui das nossas dificuldades? Alguém gostaria de trazer, além de Carol já ter dito, né? Nós mulheres podemos fazer isso, é só nos juntarmos, darmos as mãos. Alguém queria trazer algum comentário específico? Acho que só um ponto, assim, né, Taiga? Muitas vezes o pessoal fala assim, tem machismo no mercado cervejeiro? E, tipo, a resposta não é no mercado, é na sociedade, né? O mercado é só um recorte da sociedade. Então, eu acho que enquanto a sociedade ainda estiver muito carregada desse tipo de preconceito, a gente ainda vai continuar sofrendo, né? A gente pode fazer localmente, né, pontualmente e como grupo, como setor, como, né, esse tipo de ação, isso obviamente vai também ajudar a sociedade a mudar, mas é isso, a gente tem que melhorar como sociedade, com certeza vai melhorar o nosso mercado também. Muito bem pontuado. E eu acho que até para a gente não desistir de tudo, porque assim, a mudança da sociedade é uma coisa que realmente não é rápida, né, de acontecer, e acho que a nossa sociedade, enfim, tem que mudar em N aspectos, todas essas questões de interseccionalidade que a Carol colocou e tudo mais, acho que tem muito mais para a gente resolver, né,
Mas aí eu acho que a gente tem que partir para essas questões do local, como a Lu estava falando. Então, assim, né, eu, para não desacreditar totalmente e desistir de tudo, tento, dentro do meu papel ali, do que eu consigo fazer, trazer essa questão de dar mais voz para as mulheres, né, de tentar trazê-las para mais perto, de tentar impulsionar. Acho que esse mesmo papel, assim, que eu falei, de ter alguém que te diga que você pode, que você consegue, que é possível. Eu acho que eu tento fazer isso por outras mulheres, né? E eu acho que é isso que a gente consegue fazer também, essas conversas, né? Claro que tentar trazer essa conversa cada vez para mais pessoas, né? Que mais pessoas participem e consigam entender os diferentes pontos, porque isso é que vai acabar, acredito eu, mudando a sociedade, né? Esse é o caminho que a gente tem que tentar, pelo menos, que aconteça. Né? Acho que é isso. Posso só fazer só mais um comentário rápido? Claro. Quando a gente fez a cerveja Duela, né, que a Bianca citou rapidamente, é um movimento de mulheres cervejeiras que acho que foi um pouco, talvez, o primeiro que as mulheres cervejeiras mais se uniram. A gente fez o lançamento dessa cerveja e a Silene Saurin estava lá. E ela virou para mim e falou assim, para mim, para as meninas, ela falou assim: você sabe que vocês estão fazendo um movimento para mudar para a próxima geração, né? Aí eu falei assim, tipo, sabe, por um segundo você fala, putz, tipo, jura? Não vai mudar amanhã? Porque não tá dando. Mas é isso, tipo, é isso que a gente tem que fazer. Muda, né? Assim como é engraçado que assim, as pessoas resistentes a entender a necessidade do diálogo sempre trazem a argumentação mas de novo esse assunto tá chato. Bom, se tá chato para você que tá com resistência de mudar, imagina para quem tá sofrendo tudo isso até hoje, né? Então, sim, existe necessidade do diálogo, e estamos falando disso até hoje porque ainda precisa de mudança, mesmo que a gente tenha evoluído em tantos aspectos, outros mais precisam vir adiante. E que legal que a gente está fazendo parte de algum tipo de movimento que vai mudar na geração seguinte, que seja. Temos um rapaz aqui comentando: muito triste ouvir tanta discriminação no meio cervejeiro. Apoio todas as iniciativas para crescimento no mercado cervejeiro. Não desistam. Fica aí, hashtag fica a dica. Não desistam, meninas. Tem Rosemarie, eu não sei se é assim que lê. Vocês acham que uma mulher de meia idade que resolvesse entrar no mercado cervejeiro agora teria vez? Se mulher jovem já é difícil, imagina uma senhora. Antes, se alguém tiver a responder, eu gostaria de começar respondendo essa. Primeiro, eu sinceramente não sei o que significa mulher de meia idade hoje. Não sei quanto seria a idade. Mas eu vou dizer que eu tenho na minha família algo que eu trago comigo como ensinamento, principalmente dos meus pais, que são separados, então cada um nas suas vivências, não são histórias iguais, mas ambos possuem histórias de muito sucesso e de alto fracasso. E eles se renovando, eles se refazendo, e hoje, já com as suas idades, hoje mais velhos, bem, tranquilos, não estão super ricos, não são milionários, mas estão levando a vida cheia dos aprendizados que carregam. Minha mãe foi fazer a primeira faculdade aos 33 anos. Ela entrou na faculdade aos 33 anos. E ela já tinha cuidado de 5 filhos. Histórias. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: eu aprendi com eles que não existe idade para começar. Porque quando ela começou a faculdade com 33, hoje ela já tem 2 faculdades, e já faz um tempão que ela se formou na segunda. Então, quando ela estava começando, disseram que era tarde demais, ou que, né, tinha essa impressão, e ela na faculdade, e os amiguinhos da faculdade, né, imagina, os amiguinhos da faculdade, tinha essa relação, né? Porque para ela eram pessoas muito mais jovens, começando a vida, quiçá que iam casar e ter filho, ela já tinha cuidado de 5. Então,
eu muito encaro a vida como não existe tempo. O tempo certo é aquele que é certo para nós. Não tem idade para isso, né? Então, essa é a minha resposta para você, Rose. Inclusive, o nome da minha mãe é Rose. Eu gostaria que vocês, meninas, trouxessem o olhar de vocês para essa pergunta aí. Eu penso que Travou? diante de tudo que a gente falou, enfim, a gente já falou sobre vários desafios das mulheres no mercado, então é uma certeza de que vai enfrentar muitos desafios e vai enfrentar toda essa questão do machismo da sociedade que está arraigado né, dentro do mercado. Mas acho que a questão de idade é isso que você falou, né? A questão de idade, eu acho que é secundária dentro desse cenário da mulher, né? E tudo mais. Eu acho que, não sei, a minha opinião, tá? A gente também é uma opinião muito enviesada, porque, né? Ainda estou numa idade que, sei lá, eu já nem me considero tão nova agora. Nem eu. Mas eu quero dizer assim, que ainda, né? Eu acho que é a minha visão, não sei se é a visão certa, mas assim, eu penso que a questão ela certamente vai sofrer a questão da mulher e todos os impactos disso, acho que menos a questão da idade, isso que eu quis dizer. É porque, na verdade, onde que não tem dificuldade, né? Onde e em que idade não há dificuldade? Então, seja muito bem-vinda, conte com a gente, abrace, se é isso que você quiser, vai em frente. Se é isso que você quer, vai em frente. É isso que eu digo. Amanda apareceu aí, a Amanda quer comentar algo? Oi, meninas, estava aqui na escuta de vocês. Primeiramente, muito obrigada a todas pela participação. Eu queria fazer um adendo aqui, estava escutando com bastante atenção, principalmente a última fala da Carol, e eu acho que é de grande importância que nós, mulheres brancas, né, enquanto feministas, né, talvez possamos reconhecer a nossa situação e os nossos privilégios, e usar estes privilégios para ampliar as vozes de outras mulheres, como as mulheres negras, como as mulheres LGBTQI+, e tantos outros grupos que ainda não estão incluídos aqui e que precisam de mais voz, mais espaço, inclusive para falar das suas dificuldades. Então, concordo com o que a Taiga disse, que o diálogo é muito importante. O que a gente está fazendo aqui é o caminho, né? A comunicação, levar isso para outras pessoas. Acho que todas nós aqui temos sempre o feedback de quanto a nossa exposição, do quanto o nosso trabalho influencia outras pessoas, outras mulheres, e que a gente possa continuar fazendo isso, ampliando, né, isso para um diálogo de mais inclusão, diversidade, equidade de gênero, de raça, dentro do setor cervejeiro. A Glaucia, que é a nossa coordenadora pedagógica, está aqui também, quer fazer uma colocação também. Glaucia. Olá, todos me ouvem? Estou te ouvindo. Oi, Glaucia. Tudo jóia? Então, como uma pessoa ligada à área de educação, a gente sabe que todas as modificações relacionadas a comportamento, elas são um pouco custosas, né? Com relação ao posicionamento da mulher e como a mulher é vista dentro do mercado e dentro da sociedade de maneira geral, a gente sabe também que isso é um movimento todo e que é um movimento que precisa passar por um olhar muito grande de empatia. E eu acho que a empatia, muito embora seja uma palavra, gratidão e empatia são duas palavras que estão sendo usadas assim a rodo, né? E que às vezes caem no lugar comum, mas elas não estão dentro de um lugar comum quando a gente olha principalmente a questão da diversidade. Eu acho que observar observar o outro com empatia e entender a realidade da mulher, seja ela negra ou seja ela não dentro dos padrões que a sociedade coloca como padrão físico desejável para uma mulher ou em todas as outras condições de diversidade, fazem com que a gente
através desse olhar de empatia, consiga, de fato, criar um movimento forte. Eu acho que o movimento forte do feminismo, ele vem através do entrelaçamento das necessidades de todos os grupos. Um entrelaçamento que passa pelo diálogo, que passa por ações educacionais, que passa pela dificuldade do conviver com o contraditório, porque nós temos que conviver com o contraditório, a gente está dentro de uma sociedade com ideias diversas e diferentes, e quando a gente passa a atuar na área de educação, a gente lida muito com o contraditório. Eu, por exemplo, quando eu dou aula nos cursos de cerveja, as pessoas olham para mim, os alunos, principalmente os meninos, quando eles chegam, eles olham para mim e falam, tipo, quem é o professor que vai ministrar a aula, né? Então, eles têm esse olhar, e a gente tem que desconstruir tudo isso. E a gente desconstrói com muito esforço, mas também com o apoio de uma rede de outras mulheres. Eu acho que esse fato que foi colocado da Taiga também foi muito importante, de criar uma rede de apoio, uma rede de empatia, uma rede onde mulheres entendam a realidade de diversas mulheres. É um fato, acho que mais do que já comprovado por todos, que a realidade da mulher negra dentro do mercado é absurdamente mais complicada do que a da mulher branca. O que não faz da mulher branca, muito embora exista esse privilégio, mas ele não faz de nós também menos sofredoras em função disso. Então, acho que o olhar de empatia, ele faz com que a gente consiga, de fato, buscar alguma mudança. Eu acho que a sociedade, ela cria, isso até eu vinha conversando com uma pessoa que gosta muito de conversas filosóficas, assim, e eu sou um pouco filosófica, às vezes, exagero na filosofia, mas o sistema social, ele dá alguns privilégios para alguns grupos, e esses privilégios criam uma desunião social. Então, para a mulher branca é mais simples viver do que para a mulher negra, então a mulher branca passa a olhar mais para ela mesma do que olhar para a sua outra companheira de movimento feminista negra. E a partir do momento em que a gente quebra, que a gente rompe com esses olhares de não empatia, é que a gente de fato vai conseguir uma modificação social e uma modificação contundente. Quando a gente olha para todas e dá a mão para todas, e todas andam juntas para que a gente se apoie. Eu acho que é bem por aí. Romper esses padrões de diferença. E é preciso também identificar, né, o que causa toda essa opressão, né? E aí a gente não tem como não passar pelo nosso modelo econômico, né? A gente não pode dizer que o capitalismo é o nosso grande opressor. Então, também discutir outros modelos econômicos que não oprimam tanto a mulher, né? O patriarcado, ele tem grandes aliados, e o capitalismo é um deles. Então, outro tópico aí para a gente pensar, estudar e refletir, né? Então, passa por muitas questões. E eu também fiquei muito feliz de perceber que, né, não só hoje, mas durante todos os webinars que a gente fez dessa série, a gente teve uma participação muito grande de meninos. E isso é excelente, porque toda vez que a gente fala um assunto que nos atinge, geralmente a gente vê só mulheres, né? Até porque a gente está falando da sororidade. Mas é importante entender que o feminismo, as causas feministas, elas são importantes para toda a sociedade. A gente não quer que só mulheres sejam feministas, a gente quer que os homens sejam feministas também, pró-feministas, né? Então, o quanto é importante que os homens entrem aqui, escutam, né? E comecem a se questionar e também questionar os seus pares, os seus colegas, né? A gente citou aqui a exposição que teve do grupo do WhatsApp. Se tivesse um que tivesse lá dentro, tivesse falando, olha, peraí, isso que está acontecendo não é legal, porque foram, desde que o grupo foi criado, nós, mulheres, principalmente mulheres, fomos expostas lá por muito tempo, foram muitos tipos de assédios que nós, mulheres, sofremos, e porque nenhum homem teve a coragem de se manifestar, denunciar antes, expor e também colocarem aquelas pessoas a repensarem esse comportamento. Então, a inclusão dos homens nesse movimento é de extrema importância. Então, parabéns a todos os meninos que estão aqui.
Vocês estarem aqui hoje é muito importante e convidem outros amigos. Tragam esses outros amigos a pensarem tudo isso que a gente está falando, porque a mudança vem através de vocês, né? Até acho que foi a Carol que falou outro dia, né? Que somos nós, brancos, que temos que desfazer o racismo, porque fomos nós que criamos o racismo. E também é papel do homem desfazer o machismo, porque foi uma criação do homem e do patriarcado. Então não adianta só nós, mulheres, estarmos aqui à frente, falarmos desses problemas, e aí a gente sabe que quem está à frente das grandes companhias, grandes cargos, são homens. E são eles que podem fazer essa mudança estrutural. Então, a gente tem que trazer cada vez mais para perto os meninos e os homens para a nossa causa. Obrigada, Glaucia, Amanda, por trazer esses apontamentos maravilhosos para o nosso webinar. A gente já está indo para os minutos finais. Gostaria de ler só algumas falas aqui do pessoal que está nos acompanhando, né, que são lindas. Inclusive, Daniel, né, dizendo fantásticas as colocações da Carol, Daniel Bossan. Vanessa Nadruz, dizendo, eu, obviamente, tinha muitas expectativas nesse webinar, mas foi muito além, vocês são incríveis. Ana Maria Souza, Laura, você é inspiração. Lara Lopes. Bom, tem uma perguntinha aqui, já leio, então. Verônica, assim que a pandemia passar, vamos fazer um congresso sobre empoderamento feminino cervejeiro com vocês no comando. Vitória Fernandes, pergunta para todas. Se vocês pudessem dar um conselho para uma pessoa que quer entrar no mercado cervejeiro hoje, qual seria? Antes, Bia Morim acabou saindo, mas deixou muito obrigada para todas vocês por abrir este caminho, esse diálogo. E vou já agregar uma segunda pergunta aqui. Então, o conselho que vocês dariam para quem quer entrar no mercado cervejeiro hoje? A Fer vai começar porque tem uma perguntinha aqui para ela, da Lara Lopes. Qual cerveja você está bebendo, Fer? Eu tô tomando a Chucurimo. Também, maravilhoso. Não sei, muita gente pergunta isso. Sempre que eu ponho caixinha de perguntas, as pessoas perguntam. Eu acho que, assim, você tem que fazer um teste para ver se é o que você gosta de fazer. Até um amigo meu comentou, porque me perguntaram, ele falou, eu conto ou você conta? Mas assim, é o que eu amo fazer, e por mais que a gente tenha várias dificuldades no caminho, é o que eu gosto de fazer, e a gente dá uma desanimada, mas a gente logo volta. E é isso, estudar e ler bastante, buscar uma experiência para ver se é isso que você gosta mesmo, e se for, se for o que você gosta de fazer, as coisas vão acontecendo naturalmente. E eu não sei se eu vou conseguir voltar a falar porque está acabando, então eu queria agradecer também. E eu acho muito legal essa iniciativa do Science of Beer, levantar esses debates, tanto do feminismo e também do racismo, então acho fantástico ter um instituto de ensino cervejeiro no Brasil que levanta questões tão importantes assim, então obrigada. Continue. Meninas, alguém mais quer agregar essa última pergunta aí? Dicas para quem quer entrar no mercado cervejeiro hoje? Não? Acho que eu quero. Eu vou Carol. falar também que eu preciso voltar para o trabalho. Tudo bem. Vamos Já me liberar. perguntaram isso uma vez e eu acho que a frase é venha preparado. Mas é preparado de diversas formas. É para estudar, é para ter que se firmar, porque a minha desconstrução, vou dizer do lado pessoal, ela começou também com a minha relação com a cerveja. E eu acho que é isso, é o vir preparado, é preparado e aberto de todas as formas possíveis, desde você ressignificar o que você entendeu por cerveja a vida toda, até você conviver com grupos diferentes e mudar seu pensamento. E eu acho que a cerveja traz muito isso. Cerveja é relação, é contato, é amizade, é muito mais sobre o contato do que sobre a bebida em si. Então, por mais que a gente faça 1000 coisas diferentes,
sempre, sempre a partilha e o contato é a parte mais importante. É por isso que eu digo também que não tem como você separar o profissional do ético, pessoal e moral. Cerveja é uma relação de confiança. Não me interessa se é você confiando no produto daquela pessoa, se é você confiando em quem está te vendendo, é confiança 100%. Então, e eu gostaria de finalizar, porque eu vou ter que voltar para o trabalho para fechar. Não, já vou encerrar com todo mundo aqui, liberar vocês, pode falar. A gente estava falando de como mudar esse cenário. Quando a gente discute muito as pautas raciais, uma das coisas que eu tenho dito é sobre enfiar goela abaixo. E não é no quesito de violência, é trazer tanto o debate à tona que aquilo vire parte do seu dia a dia. É como se a luta fizesse parte, se encaixasse no meu corpo, a ponto de que em algum momento eu não precise mais dizer nada, ele fale por mim. Então, você trazer mulheres para um meio extremamente masculinizado no geral, do consumo ao chão de fábrica, e o chão de fábrica, inclusive, que é atividade masculinizada, não interessa em que setor. Pode ser uma montadora, pode ser uma cervejaria, quem está no chão de fábrica sempre são homens, majoritariamente. Então, é uma área que para uma mulher entrar, você tem que descer todo o seu letramento. Eu conheço amigas que fizeram entrevistas para serem cervejeiras e todo o seu conhecimento, mesmo ali estampado no currículo, teve e todos os momentos da entrevista postos à prova. Então, você é capaz? Você é capaz? Você é capaz? É isso que as pessoas dizem para a gente. E é isso que a gente fica dizendo toda hora, que sim, que sim, que sim, mas por mais que a gente diga nesse momento, nesse contexto atual, parece que ainda não é o suficiente, porque a gente vive as mesmas situações que vivíamos há 15 anos atrás. Então, quando eu digo de enfiar goela abaixo, é de trazer mais mulheres, e de trazer representatividade, de trazer mulheres negras e colocar esses debates todo dia, tem que ser rotina, as pessoas precisam começar a repensar os seus hábitos. Por que eu me constituí assim? Por que eu sou essa pessoa? Por que eu penso dessa forma? Quem me ensinou? É porque eu acredito de verdade ou aquilo me for ensinado e eu estou reproduzindo alguma coisa? Então, eu acho que a gente tem uma porta enorme na cerveja que é isso, né? Essa relação de confiança e logo de mudar o paladar para mudar também a pessoa que a sociedade diz que a gente tem que ser. Então, trazer mulheres para falar de um produto masculinizado. Eu vejo na minha família. As minhas tias, eu sou filha de uma mulher branca com um homem negro. As minhas tias, elas não se percebiam enquanto mulheres negras, o que é ser uma mulher negra, elas estão aprendendo comigo. Isso para mim é maravilhoso, porque elas são as minhas referências. E a mesma coisa com a cerveja. O meu pai perguntando para mim, isso aqui. Então, assim, é maravilhoso. Então, eu acho que é isso. A gente tem uma porta aberta para fazer as pessoas repensarem. E é trazer mais mulheres, é trazer mulheres que falem a partir de lugares diferentes, para que isso não seja mais aquela coisa chata, ela vem no bando de feminista. Não, isso tem que ser coisa do dia a dia. Os caras precisam parar para repensar o lugar que ocupam, por que pensam dessa forma, por que agiram assim a vida toda. Então é isso, gente. Eu queria agradecer muito vocês, eu preciso mesmo voltar para a trilha. Tudo muito bem, obrigada, Carol, muito obrigada. Você também. É maravilhoso estar com vocês. Um abraço para todos. Tchau, Carol, obrigada. Pode cuidem, usa máscara. Pode corona. Pode deixar, estou no prédio aqui, mas a máscara tá bom. Tá bom. Beijo, gente. Beijão. Até já já. Beijo, tchau. Obrigada. Eu vou agregar o comentário da Carol, muito concordo com ela, até porque eu comecei na cerveja, porque eu sempre enxerguei a cerveja mais do que como produto, mas como um meio de interação. A cerveja, ela une, né? Então, eu sempre achei que a cerveja ela é o meio e não o objetivo final. O teu objetivo final é se reunir com os amigos, né? É fazer uma reunião, é fazer um encontro, é ver alguém e você usa a desculpa da cerveja. Sempre foi assim. O que eu vou te dizer é, se a pessoa está querendo entrar para o mercado cervejeiro, ela tem que, dentre vários motivos que pode trazer ela para o mercado, pode fazer ela querer trabalhar no mercado, ela tem que responder uma principal pergunta. Ela enxerga a cerveja como sinônimo de festa? Se sim, continue festando, não venha trabalhar. Porque cerveja é como qualquer outro trabalho. Você precisa trabalhar mais e muito mais do que beber.
Então, você precisa ter isso claro na sua mente, não importa o que você for fazer. Olha aqui, a gente tem cientista, a gente tem cervejeira, a gente tem sommelier, a gente tem dona de cervejaria, a gente tem líder de vários inúmeros cargos, vai chegar a dominar a Ambev, essa mulher. Tem a Bia, que vai dominar o mundo. Tem a Glaucia, que dá aula. Então, assim, ó, gente, é tudo aqui, menos beber cerveja. Tenha isso como consciência. Eu queria saber, para finalizar, se alguma de vocês tem algo mais a considerar para a gente dar um tchau. Muito obrigada. Amanda. Uma última coisa rapidinho, eu li ali nos comentários, né? Já temos um evento, um congresso liderado por mulheres. Botei ali para o pessoal no chat, Beer Summit, primeiro evento cervejeiro liderado por mulheres, né? E que por detrás disso tem muitas questões machistas, né? E do patriarcado. Então, apoio um evento feito, coordenado por mulheres e que vai ter uma presença muito forte de mulheres. Legal, mas já tem data? Como que o pessoal acompanha mais novidades? De 4 a 13 de dezembro, as informações estão no beersummit.com.br, o link está ali no chat. Vou colocar no nosso grupo no WhatsApp também, para quem ainda não conhece o projeto. E é isso, lá tem as informações completas. Legal. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigada por terem assistido a gente, acompanhado, ficado até aqui. Obrigada pelos comentários. Se alguma pergunta não foi respondida e você quer resposta, pode chamar o Science, a Amanda vai ou nos procurar, ou ela mesmo, a equipe dela, dá um jeito de levar essa resposta para você. Meninas, mais uma vez, muito obrigada por esse encontro. Eu espero que na próxima estejamos nós na mesma mesa, tomando uma cerveja e batendo esse papo. Tá obrigada, Taiga, Amanda, Obrigada ao obrigada pelo convite mais uma vez, Amanda, sim, muito obrigada por esse espaço sempre. Parabéns pela iniciativa. Valeu, obrigada. pessoal. Gratidão. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigada, meninas. Tchau, gente. Muito obrigada a todas.